Fala galera, acabamos de gravar o primeiro episódio do ano que foi excepcional. Fernando, o que você achou? Foi muito bom, muito obrigado por ter me convidado. Assim, é muito legal a gente poder falar sobre o nosso, não só o nosso negócio, mas o futuro das coisas, né? Em termos de tecnologia e tendências. Bacana, confere aí como foi. Fala galera, estamos aqui em 2024, recomeçando as nossas gravações direto desse estúdio maravilhoso aqui da Shure. Mais um ano, desejo um feliz ano novo para todo mundo. Aquele que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like aí para que esse conteúdo chegue a mais gente. Mas vamos começar o ano em grande estilo. Estou aqui comigo com o Fernando Gargantini, que é diretor de tecnologia da Sound Vision. E muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Luiz. Muito honrado aqui por estar você ter sido convidado aqui. Começar realmente o ano, né, de verdade agora. E muito obrigado pelo convite, né? Ah, bacana. Acho que assim, a Sound Vision se tornou um exponencial nesse mercado de integração de audiovisual, de equipamentos, e eu acho bem bacana estar vendo essa ascensão aí. E eu quero ouvir de você, então, um pouco, né, dessa história. Parece que você tem alguns anos aí junto com a Sound Vision. Contar um pouco essa sua trajetória, como que a Sound Vision conseguiu esse... alçar esse voo aí. Conta um pouco pra gente, Fernando. Esse ano eu faço 17 anos já. Olha essa. Não foi, bastante tempo. Às vezes eu tenho que fazer conta, né? Porque eu não lembro do número exato, né? Então eu tenho uma certa experiência, não só com a empresa, mas na área, enfim. Eu sempre trabalhei com áudio e vídeo, mesmo antes da Sound Vision, apesar de eu vir da parte de pré-produção, produção, eu trabalhei em TV, em rádio, e depois com eventos corporativos. Mas eu vi bastante coisa, né? Eu vi o nosso mercado mudar bastante, né, com isso. Eu acho que eu estou na área desde 96, alguma coisa assim, né? Oh, uma história, cara, que Então, legal. Eu não sabia que trabalhou em rádio e TV, cara. Como é que é? Como é trabalhei na que Rádio foi essa experiência? Capital, ainda na época da faculdade. Eu trabalhei na Globo, aqui na TV, né? Aqui na Paulista, a retransmissora da Globo Antena era no 13º do Página da Gazeta ali, né? Sei. E eu trabalhei na Globo naquela época. Antes não existia nem a Berrine ainda, não existia ainda A nova espaço, o estúdio espaço ali, né? ali, os estúdios, enfim. Então, tô ficando velho, não tem jeito. Todos nós, não tem jeito, né? Eu diria até jovens há mais tempo, porque quem mexe e faz o que gosta, fala a Sem verdade, dúvida, sem é dúvida. uma brincadeira, né? Falar de É. áudio, de vídeo, acho que... Não, assim, lógico, com o trabalho, a gente tem os estresses do dia a dia, né? Não tem jeito, mas tem uma grande diferença de você passar todo o estresse do nosso cotidiano com uma coisa que você gosta, porque é essa a questão, né? Todo mundo fala de ser sempre uma felicidade, é claro que não é, né? Porque se fosse sempre uma felicidade, você não tem, né, o alto e o baixo. Claro, né? Os picos e Então, os vales, como dizem, né? exatamente. E a diferença é isso, você passar os seus perrengues com uma coisa que você gosta, né? Você consegue passar os seus perrengues, né? Sim. Fazendo algo que você não gosta não tem jeito, né? Aí o estresse aí chega nos pontos extremos, não tem jeito. Você quer, né? A máquina para É, de funcionar, não tem você jeito. começa a ter ideias, sei lá, plantar beterraba na praia, né? Ou qualquer coisa assim, né? Isso é Não dá. legal. Então, essa é a diferença da coisa, né? Mas você, como diretor de tecnologia hoje na Sound Vision, né? Como é que você vê as tecnologias emergentes no dia de hoje, principalmente nesse tocante aí do áudio e vídeo profissional? A questão de, como a gente estava falando, de brincando de ficar velho, né? Assim, é o cuidado, porque assim, eu sempre considero que eu estou defasado em alguma coisa, porque você tem que correr atrás disso, né? Por isso as feiras, por isso seminários, webinários, tudo que você conseguir absorver é sempre importantíssimo, porque muda muito rápido, né? E a gente teve a pandemia, né? Que foi uma coisa obviamente global, acelerou muitas mudanças, né, principalmente no corporativo, né? E
e obviamente trouxe alguns problemas, né, principalmente para a área de integração de tecnologias, etc. E a gente tem que acompanhar isso tudo, né? Tem que acompanhar toda a parte de software das empresas grandes, né? Seja a Microsoft, com, né, o Teams, ou Zoom, enfim, e a parte hardware. E aí que é a grande questão da coisa, né? Principalmente, por exemplo, eu vou pegar na parte do corporativo, eu acho que é uma grande, uma grande fatia, digamos assim, do nosso mercado. Você tem as pessoas procurando urgentemente uma solução. Durante a pandemia foi assim, da questão do home office, etc. E, um mar de ofertas, por exemplo, de câmeras e videoconferências, e foi bem numa mudança ainda de facilidade disso, né? As empresas antigamente usavam muito sistemas de videoconferência que são mais, eu vou dizer, eu não quero entrar na parte técnica, mas mais fechados, né? A Cisco tinha sistemas muito bons, muito caros e que conversavam muito bem entre eles, mas tinha uma certa dificuldade em usar softwares externos, por exemplo, como o Zoom, o Teams, e isso era uma realidade anterior da pandemia. Quando começou a pandemia, as pessoas descobriram que no home, por exemplo, a pessoa em casa tinha às vezes os recursos eram completamente diferentes, né? Mas você tem um fonezinho de ouvido e um laptop ali, como é que você conversa com uma sala que tem um sistema de videoconferência que, em teoria, não vai falar com você, ou pelo menos não diretamente, né? Então e isso mudou muito rápido, né? Você tinha que arranjar uma solução para isso muito rápido, né? E obviamente o investimento é complexo, né? Você está num período desse que as empresas estão tentando segurar, né, os gastos, enfim. É porque Então, não sabe o que vem pela frente, então fica um período. e aí foi um grande desafio, mas também foi uma grande oportunidade da gente descobrir novos caminhos, né? E no Brasil as coisas são sempre mais complicadas, né? A gente tem um problema muito sério em relação, não ao acesso, mas ao custo, né, de tecnologia, principalmente tecnologias novas, por vários motivos diferentes. Então, isso a gente acaba sempre tendo o termo tropicalizar, né, que acho que vem da indústria automotiva, isso se aplica acho que em todos os segmentos, né, que trabalham com tecnologia ou algo assim, porque você tem que adaptar as coisas, né, senão elas ficam inviáveis. Então, assim, além do desafio que foi mundial, né, nessa questão de tecnologia e equipamentos, a gente tinha o desafio de tropicalizar isso para cá, né? E eu acho que a Sony Vision é muito. A gente tenta ser o mais, não só ágil, mas o mais flexível possível nisso. Porque é bem mais fácil você padronizar uma solução e transformar isso em escala, ou fazer uma espécie de processo. Eu chamo de processo Henry Ford, né, que é aquela questão de linha de produção, né? Tem muitas empresas que seguem isso e elas conseguem manter uma qualidade muito boa de até instalações e soluções usando essa filosofia, né? Mas a gente tenta seguir um outro caminho, que é o caminho mais flexível, né, mais adaptável e que dá muito mais trabalho. Você acredita que essa questão da pandemia acelerou o processo de plataformas abertas, integração mais Sem simples dúvida. de diferentes sistemas e plataformas? Sem dúvida alguma. E não só isso, né? A gente tinha um outro problema que era a disponibilidade de equipamentos. Então, algumas empresas sofreram muito mais com isso do que outras, né? É lógico, isso também é a questão logística interna da empresa, mas essa falta de chips da indústria em geral, né, causou um problema muito grande para algumas empresas que até ainda são líderes de mercado, tem uma grande fatia, por exemplo, na parte de automação, e obviamente deu oportunidade para outras. Isso no mercado em geral é muito bom, né? Como você falou, você consegue abrir as coisas. E plataforma aberta tem uma grande vantagem de ser mais fácil, talvez, o desenvolvimento, mais acessível. Sim.
tem uma certa desvantagem também, porque abre, às vezes, o mercado para empresas ou profissionais que não são tão profissionais, ou que são de outras áreas, e acaba bagunçando a coisa um pouco. Mas mostrou uma tendência, né? E acho que Uma não tem volta. necessidade, né? Porque é o que você falou. Quando você vai para casa, né, a empresa não consegue levar a empresa para casa de cada um, né? Não. Ela tem que ir ajustando Sim, de sim. acordo com cada. Acho que sim. Tem cada um tem um. E acho que assim, os desafios foram superados, você diria, agora que passou esse período da pandemia, como você viu isso? Não, a pandemia com certeza passou, mas assim, eu acho que o desafio não foi superado porque a gente está agora numa certa encruzilhada. As empresas ainda estão. Tem muita empresa ainda fazendo o formato híbrido, né? E tem Aham. empresa que precisa justificar a laje, né? Uhum. Ou seja, você tem um espaço e elas querem trazer de novo as pessoas. E tem muitos funcionários, obviamente, que não preferem fazer o híbrido. Ao mesmo tempo, tem muita empresa que já fazia até o híbrido. A gente tinha clientes assim já, né? Antes da Essa da pandemia, pandemia. né? Uhum. Então, assim, ainda tem esse certo impasse, assim, o que vai acontecer. E isso influencia, sem dúvida alguma, o investimento da empresa em tecnologia, das salas de reuniões, etc. Então, existe isso ainda. Não é você não tem uma solução única ou universal para tudo isso. E além das empresas, tem uma outra área que isso afetou enormemente, que foi o educacional, né? Ensino à distância. Sim. Então, que também tem essa questão hoje, né? Porque o grande problema, tanto das empresas como das escolas, universidades, era assim, o que tipo de investimento eu tenho que fazer e quanto eu tenho que gastar, e quando acabar isso tudo, o que vai acontecer, entendeu? O que eu faço com isso, né? Exatamente, o que eu faço com isso? E, obviamente, para uma universidade, o ensino à distância é uma realidade, mas, de novo, você tem um prédio, né? Você quer ocupar o seu prédio, né? Senão você Certo. está jogando dinheiro fora, né? Então, então, assim, não acabou. Não acabou, não. É muito. Tem Ai, muita conta tem para muita fazer conta ainda, para né? fazer, sem dúvida. Viu? Agora, essa questão da universidade é um tema interessante, né? Não sei quanto vocês trabalham com escolas e universidades, mas eu acho assim, o que eu imagino é que a escola conseguiu expandir, ou seja, ela não é mais, apesar de ter o prédio físico e continuar Uhum, funcionando presencial, ela consegue atingir pessoas fora em outros lugares por conta do exatamente. EAD, né? E o EAD foi acelerado muito com isso. Mas aí a conta é a seguinte, assim, eles conseguem fazer isso, mas eles ainda têm o prédio, por exemplo. Então você tem qual que é a conta ideal para eles, por exemplo. Isso é muito difícil até para eles responderem, né? Assim, eu vou ocupar todo o minhas salas, meus prédios, ainda vou ter outras salas para EAD, qual é a porcentagem disso? Obviamente, assim, essa parte eu não sou um especialista nisso, eu só estou discutindo uma realidade que eu conheço como feedback de clientes, mas Sim, eu tenho certeza que as grandes instituições têm estudos sobre isso, né? sim, sim. Mas é muito maleável, né, ainda, e é muito novo, né? Então e também tem uma questão de preferência, né? Assim, o EAD facilita muita gente que não tem às vezes o acesso direto pela distância e outros motivos quaisquer para ir ao prédio, e isso facilita bastante. Mas qual a porcentagem desse pessoal, né? Então ainda isso está sendo acertado. E aí entra a questão da tecnologia, porque mesmo que você tenha a resposta disso, mesmo que você tenha decidido que, sei lá, eu tenho 10% das minhas salas que vão ser dedicadas não só ao físico, mas também ao EAD, ou 15, 20%, sei lá, qual o melhor o equipamento para isso, viu? Essa é uma boa Entendeu? pergunta, né? Normalmente. Qual o melhor? Porque a gente tem essa questão também da velocidade de mudança e a obsolência das coisas, né? Então, não Eu falo só de tenho, eu quebra, né? tenho ouvido falar, Fernando, sobre o as a service, né? Ou seja, a tecnologia como Uhum. serviço, como uma solução nesse aspecto, Sim, né? sem Até dúvida. porque ele fica obsoleto muito rápido, por Uhum. um lado, e por outro, ele supre aquela questão da necessidade de troca constante, Sem né? dúvida. Então, Você tem vários formatos de negócio que a gente, inclusive, trabalha para que tenta resolver essa questão. Você tem modelos. Eu vou assim, também
tentando não ser tão técnico na parte comercial, né? Mas assim, parecidos com leasing, por exemplo. Né? Sim. Tem vários modelos diferentes. Ou como as a service, né? Você pode... Tem muitas empresas que oferecem A Sound Vision, como solução. integrador, utiliza o as a service ou o leasing, que seja, não? A gente tem as opções disso, né? Depende Legal. muito, obviamente, do tipo de projeto, tipo de investimento, mas sim, né? A gente tem bancos parceiros, enfim, a gente consegue Legal. e também recomenda esse tipo de operação para muitas, principalmente para sites que têm muita tecnologia e são muito grandes, né? Vale Bacana, muito a assim. pena. E você acredita que esse crescimento da Sound Vision nos últimos anos, né, tem a ver com essa diversidade dessa resposta rápida às inovações? Assim, tem a ver, acho que com a nossa flexibilidade. Né? A gente está sempre procurando soluções, obviamente, novas. Acho que todas as empresas, obviamente, fazem isso no fim das contas, mas a nossa flexibilidade em tentar ser o mais customizável possível que a gente consegue com os nossos clientes. Né? Assim, é o que eu falei, dá muito mais trabalho isso do que a gente criar uma solução, digamos, padrão ou soluções padrões, né, para isso. Tem como se você tivesse um cardápio com só algumas opções, né? E a gente tenta fazer ao contrário, fazer uma coisa muito bastante, todos os nossos projetos, né, são assim, bastante flexíveis e bastante pessoais. E vocês atuam em verticais muito diferentes, né? Como é que é para você que cuida dessa parte, né, da tecnologia, né? Tá em verticais com necessidades totalmente diversas, né? Como é que é isso? Não é tão diverso assim, afinal de contas. Os equipamentos sim são, né? Mas assim, no fim das contas, a gente está, seja no ensino à distância, seja na universidade, seja no corporativo, seja em transporte em massa, por exemplo, Por exemplo? a gente acaba. A tecnologia hoje está migrando bastante por uma grande integração com TI. Né? Nossos formatos de comunicação, né? Estrutura, cabeamento, enfim. Então não é tão diferente conceitualmente falando. Obviamente, cada uma tem sua peculiaridade. E aí a gente tem que lidar com isso. Mas no histórico da empresa a gente sempre fez isso, né? Por exemplo, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, a gente tem um portfólio bem grande, né, de clientes. Na Copa a gente fez 4 estádios, né? Olha, Todos funcionaram. que Isso é importante legal. dizer. É importante. Ou seja, no prazo, inclusive, da Copa. Então, só que o que a gente faz é que a gente tenta sempre, ao invés, de novo, de usar uma solução pronta, de pesquisar, ir a fundo, visitar. Isso é extremamente importante. Entendeu? Se a gente está usando uma solução, a gente vai atrás, né, do fabricante e não só para certificações, não só para treinamento, mas também para conhecer e conversar. O olho no olho é muito bom nisso. Né? Opa, Tiago, você sabe que, tá fazendo um parênteses aqui, o último episódio do ano a gente recebeu aqui a head de segurança da TIM, né, a Erika Zanetti, Uhum. e ela falou um termo que eu nunca tinha ouvido ainda, que ela falou que é visitar com os pés, chama Gemba, praticar o Gemba, é estar no local onde a coisa acontece. Sensacional, mas É é isso muito mesmo. legal isso, né? Porque ver catálogo de equipamento, ou mesmo fazer um webinar, é importante, sem dúvida, mas o botar a mão, né, mão na massa, ou ver aquilo rodando mesmo, principalmente tecnologias novas, é fundamental. Sim, bacana E isso. não é só na feira, né? Não é só no stand. Eu vejo que isso, vou deixar a dica para nossa audiência aqui, que isso tem sido uma constante de empresas que estão realmente em crescimento, em evolução e tal, né? Então acho que esse contato direto tem sido uma das chaves. Você confirma, você acha? Só, sem dúvida. Sem dúvida. Eu não posso responder pelas outras empresas, né? Sim, Mas sem dúvida, assim, isso é importantíssimo e eu acho que te traz outros insights também. A gente tem essa coisa de olhar um equipamento e falar assim, olha, ele foi desenhado para fazer isso, mas a gente também pode fazer aquilo, né? legal. E se você consegue testar isso, consegue conversar com o fabricante, na realidade brasileira isso é importantíssimo, entendeu?
E eu não estou falando de adaptações técnicas à la MacGyver, né? Usando o Do termo, meu né? jeitinho, né? O termo até antigo, né? Entrega a idade nisso. Mas eu falo de soluções confiáveis, né? E mesmo que o equipamento às vezes não tenha sido desenvolvido diretamente para aquilo, mas que ele efetivamente funcione, né? Então, assim, saber essas coisas sem ter que apelar para a Santa Efigênia é fundamental, né? Putz, não, legal, bacana. Eu falo da Santa Efigênia porque tem muita. Hoje é menor isso, mas eu lembro que antigamente, há 10 anos atrás, muitas empresas não tinham. O Brasil falta um pouco, a gente não tem, a gente tem uma certa carência de normas, né? A gente tem normas, muitas normas, por exemplo, para elétrica, né? De instalações, etc., mas não para áudio e vídeo, né? E existem normas internacionais, a gente tenta sempre segui-las, mas a gente não. Numa obra para o cliente final, isso às vezes é complexo, né? Porque você não tem uma norma que realmente precisa ser seguida. E antigamente isso tem diminuído muito, né? Tinham muitas empresas Santa Efigênia, né? Que tinham soluções completamente caseiras, né? Para esse tipo de coisa. E isso Bizarras, né? Pro lado é. profissional. Ou assim, ou que não iam desempenhar e não desempenhavam de forma Satisfatória. satisfatória. E aí era muito ruim isso, né? Porque obviamente era muito mais barato, né? E hoje mudou bastante. Acho que as empresas, não só a nossa, nossos concorrentes, inclusive, contribuíram muito para subir um pouco a barra da coisa. Legal. Vamos pegar um gancho, né, que você está falando, né, de fazer diferente, de ir buscar novas soluções com o mesmo equipamento, por exemplo. Conta aí, qual foi assim, um projeto ou mais de um que seja memorável, que assim, na sua história aí de quase 17 anos de Sound Vision, que marcou você como profissional? Bom, a gente tem vários. É engraçado, né? Tem projetos bem grandes e tem projetos menores. Obviamente, assim, se eu pensar em estádios e mesmo transporte em massa, eu tenho alguns. Todos os estádios da Copa acho que foram assim. Essa é a ideia, né? A gente foi atrás dos fabricantes e muita gente usava soluções prontas, por exemplo, do mesmo fabricante, vou dizer, que não são necessariamente ruins de maneira alguma, elas são testadas, são boas, mas você conseguir conversar com os fabricantes lá fora e fazer pegar o melhor dos mundos, né? Eu acho que isso provou, assim, não só foi mais inteligente do ponto de vista de custo-benefício, mas foi muito melhor do ponto de vista operacional. Então a gente conseguiu trabalhar com algumas marcas que eram diferentes, mas completamente compatíveis, por exemplo, nos estádios, que funcionaram muito bem, muito bem. Né? E não só na parte de projetos, tal, simulações, mas obviamente na execução. Então, assim, eu acho que os estádios da Copa marcaram bastante, porque a gente tem um histórico muito bom neles e um resultado muito bom. E transportes em massa, né? Assim, eu acho que a gente fez, por exemplo, algumas estações da Supervia, né, no Rio e a integração do sistema. Assim, obviamente, você tem, como eu falei, a questão da obsolência, isso faz alguns anos, isso é muito difícil, né, para as empresas no Brasil, né, se atualizarem com isso, porque é um investimento alto de qualquer forma, mas a forma que o que a gente trouxe, como a gente executou e depois o funcionamento realmente é gratificante no final das contas. Legal, né? De ver funcionando e que fica lá, né, para contar essa história, né? Sim, sim. E Então, como é que é a integração quando você entra para um projeto desse? Eu imagino que você tem que integrar também com outro sistema, como, sei lá, incêndio, segurança. sim. Como é que é? Você conversa a 4 mãos, 5 mãos? Como é que é isso? E assim, isso tem uma outra complicação, que geralmente acontece. Porque é muito fácil você colocar no papel, olha, eu vou integrar esse sistema com um sistema de incêndio e com um BMS, por exemplo, seja um prédio, seja uma fábrica, enfim. O problema, e principalmente nos transportes em massa ou aeroportos, é como você vai fazer isso. E isso geralmente não está definido no escopo inicial. Então o desafio é você conseguir, e assim, é um desafio de comercial muito grande isso até, porque você tem que precificar, às vezes, uma coisa, fazer um orçamento sem ter todas as informações, né? E as coisas no Brasil são
muito complicadas nisso, assim, é muito difícil até explicar, por isso que também é importante olho com os fabricantes lá fora, para eles entenderem como funciona no Brasil isso, né? Você tem, às vezes, essa parte de orçamento e, às vezes, até o bidding, tudo, acontece muito rápido, com prazos bizarros, muitas vezes, né? Sabe, eu preciso, a semana que vem, né, todo um orçamento, sei lá, de instalação de 15 aeroportos, como aconteceu recentemente, né, enfim. Então, é um prazo bizarro, você tem que, obviamente, fazer parte disso quando você está fora, e aí a execução acontece conforme vai acontecendo os aeroportos, ou, por exemplo, ou um estádio, ou qualquer outra obra, demora, às vezes, anos, né? Então, isso é muito complexo no Brasil, é diferente lá fora isso, né? Então, assim, a sair do papel, começar a ser feito, isso demora muito tempo. E isso é muito complexo do ponto de vista orçamentário, claro, principalmente porque nossos equipamentos, você imagina, um equipamento importado, que é preço em dólar, etc. E também muito complicado na parte de execução, porque quando é feito dessa forma, geralmente a gente tem que, não vou desadaptar, mas a gente descobre coisas no caminho, nessa parte de integração de sistemas, que ninguém sabia no começo. Não estava previsto, tinha que ter. Então você tem que ser bastante flexível nisso, né? Obviamente, com a experiência, a gente já sabe de algumas coisas que possivelmente vão acontecer ou não. Mas você tem muitas surpresas nisso, né? E é muito complexo porque às vezes você está usando para fazer essa integração toda um software terceiro. Ou às vezes tem que desenvolver isso, né? Então, Vocês, como integradores, chegam a desenvolver soluções assim, de software para alguns casos? Sim. Olha, que legal, que legal. A gente eu tenho no meu time programadores, né? Então, mas é óbvio, essas coisas levam tempo, e esse é o problema, né? Você consegue desenvolver quase qualquer solução, desde que você tenha tempo para isso. Isso que normalmente não acontece. Né? Você descobre as coisas, né? Sempre, nós somos sempre os últimos a entrar numa obra, né? Assim, seja corporativa, seja transportes em massa, sempre assim. Não tem muito jeito, é a natureza da coisa. Da coisa mesmo, né? E aí, e também, obviamente, você é o último a saber das mudanças, etc. Então, assim, flexibilidade é importante. Nessa linha, Fernando, qual é a dica que você deixa para os integradores que estão ouvindo aí, o pessoal novo que está chegando nesse mercado, para que devem enfrentar pela frente ou que pode minimizar esses... Assim, eu acho, eu às vezes até brinco isso, eu sou pago na empresa para ser o pessimista. No sentido de que você tem que estar preparado para as coisas. Então, assim, eu acho que a tenacidade e a flexibilidade são coisas importantíssimas. Boa. Enxergar as coisas pelo lado do cliente também é muito importante, ter essa empatia. Tá. Porque muitas vezes, é lógico, existem clientes e clientes, né? Tem gente que é assim... Não vou dizer sacana, mas a gente quer se aproveitar, né, de coisas. Aquela famosa frase de você pagar um Fusca que não é uma Ferrari, né? Sim. Então, assim, então você tem que ser bem claro o mais possível, obviamente, no seu escopo de trabalho, claro, mas também tá atento e ter essa empatia, né? Saber até onde você pode ser flexível, entendeu? Nossa realidade é muito diferente lá de fora. Então, você tem sim que ser bastante flexível com isso, né? Ter essa empatia, saber que até onde você pode ir sem prejudicar o seu próprio negócio, claro. Claro. Acho que a gestão hoje é algo que realmente define uma empresa, qual é a vida útil de uma empresa. Sem né? dúvida. Eu tenho visto falar muito dessas coisas. Você vê empresas grandes como recente aí, franquias como Starbucks, que caiu na mão de um grupo. Né? Starbucks vai bem, obrigado, no mundo inteiro, e no Brasil caiu na mão do grupo errado, a gestão errada fez com que não só Starbucks, mas as Subways estão com um problema grande aí, deficitário. Assim, o Brasil não é para amadores, né? Sim. E assim, isso é uma pena, porque muitas empresas, tanto no nosso ramo ou nesse, assim, acabam desistindo de investir no país por conta disso. Sem dúvida. No Brasil, sempre eu tive a oportunidade de trabalhar com a área de feiras de negócios
por isso eu tenho esse envolvimento com segurança eletrônica. Eu comecei lá atrás com esse POSSEG em 98. E eu viajei o mundo inteiro e fui vendo, né? Eu chegava em alguns lugares, algumas feiras lá fora, e o cara falava assim, opa, o Brasil, então ele brincava, não, carnaval, samba, Pelé, mulata. Mas quando ia falar de negócio, eu falei, não, desculpa, cara, não vendo pro Brasil, porque eu tive uma experiência assim, assado, assim, assado. Cada um contava uma história de como, por que não tinha interesse, apesar do potencial do Brasil, é o que você falou, não é para qualquer um, não é para amadores, você tem que realmente vir preparado. Né? E assim, se você não tem o parceiro correto, porque assim, infelizmente, acontece essas coisas como aconteceu com o Starbucks e tal, mas assim, não é a maioria, né? A gente sabe que não é, assim, a maioria das pessoas quer fazer um trabalho sério, a gente já tem um monte de problemas em relação a fiscais, por exemplo, ou de impostos, etc., que já é uma grande dificuldade se você trabalha principalmente com equipamentos importados. E aí, em cima disso tudo, você tem que ter contatos corretos, né? As pessoas corretas para trabalhar, né? Desde a parte, por exemplo, da importação ou até da parte do investimento, né? Sim. A hotelaria no Brasil sofre muito com isso também, né? Tem muitos fundos assim, que sofrem ainda, né, com esse tipo de, às vezes, de empresas que não administram da forma correta isso. Sim. Então fica a dica aí, você que é integrador, está começando nessa área, acho que a importância de ter esse cuidado, né? Até onde ir para que o negócio seja bom para ambos os lados, né? Porque às vezes o cara quer diminuir demais o preço para ganhar, mas para tomar prejuízo. Daí ele vai acumulando o prejuízo ao longo de um período, quando ele viu, já, às vezes para recuperar acabou, mais acabou. Tarde, né? Assim, é uma frase comum em negócio, mas é verdade, né? Negócio, se não for bom para os dois lados, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, exato. Mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa... Também usando uma expressão que entrega a idade, né? Mas essa lei de Gerson que impera ainda no Brasil. Né? É verdade, isso é. E aí, assim, é uma lei que acho que ninguém vai esquecer. Isso não tem a ver com a idade, não, porque é uma frequência isso, né? Pois é. Os caras querem levar vantagem de qualquer jeito, de alguma forma de... Tanto é que, assim, eu acho que é o único país que ainda continua fazendo aqueles descontos, entre aspas, né? Porque nem desconto né? Tipo, Black Friday no Brasil é uma Black Fraud, né? Lá fora, Black Friday é Black Friday. Entendeu? Pois é. Enfim, aí você vai descobrindo coisas que... tudo pela metade do dobro. Né? Mas vamos, mudando de assunto, vamos falar de paixão pelo áudio. Você que trabalhou em rádio e TV, né? Sim. Eu quero saber, conta pra gente, qual é a sua grande paixão aí pelo esse mundo? Eu acho que não é incomum na nossa área, principalmente quem trabalha com áudio, você ser músico também. Aí eu comecei com isso, obviamente a paixão veio disso. Né? Eu comecei a tocar, eu tinha, sei lá, 11 anos de idade. Né? Acho que é realmente a coisa que eu faço há mais tempo na minha vida. E uma coisa leva a outra, né? Assim, o que você toca, Fernando? Eu toco guitarra. Olha isso, cara. E já vivi disso uma época, quando eu era bem mais novo, mas tem aquela velha máxima que diz que a músico só ganha dinheiro quando vende instrumento. Né? Não, mas assim... Você não conhece? É ótimo isso. Não, então, e aí... Mas, enfim, eu gosto de tudo que é relacionado a isso, né? Então essa parte de gostar de estúdio, gostar de gravação, etc., sempre me atraiu bastante, né? E eu entrei nesse mercado por isso. Legal. E eu também não quis seguir pelo lado, como é que eu vou dizer, mais específico de estúdios de gravação. Eu até já trabalhei com isso, já fiz até sonoplastia, né, por muitos anos, profissionalmente. Mas eu gosto muito disso, mas assim, também é um mercado que mudou muito nesse meu período. Eu sou de uma geração que pegou toda, em rádio, TV e também em música, toda a mudança que a tecnologia trouxe e a forma que as pessoas consomem isso. Né? Trouxe, assim, mudou radicalmente. Eu peguei todo esse redemoinho. Né? Né? E as pessoas às vezes não se dão conta disso, mas isso muda substancialmente o nosso mercado, inclusive, integrador. Né? Então, assim, a mesma a questão de, por exemplo, as pessoas
migrarem do vinil para o CD e hoje com o streaming, isso também tem influências no nosso mercado. Não só no mercado de home, por exemplo, que isso obviamente muda bastante coisa, mas mesmo no corporativo, viu? Porque são essas pessoas dessa geração que hoje são CEOs ou diretores de tecnologia dessas empresas. Então, a visão que elas têm de áudio e vídeo é bastante diferente, claro. E, ver como as pessoas consomem TV hoje, né? Sim. TV hoje. TV aberta é uma incógnita, né? E isso muda bastante coisa, mesmo no corporativo. Né? A sorte da TV aberta foi ter se inserido nesses processos de TV a cabo aí, 1000 tipos diferentes. E tá hoje lá aberta de serviços por streaming, né? Sim. E o que muda bastante nisso, uma coisa que ninguém não, mas as pessoas acabam não se esquecendo, a forma como as pessoas consomem isso influencia muito como elas trabalham também. Então, o fato de uma geração, por exemplo, estar acostumada em ligar a TV nos horários corretos para ver a novela, ou Jornal Nacional, ou etc., hoje, essas pessoas que usam bastante o streaming, e principalmente a geração que cresceu nisso, essa geração que cresceu isso já está trabalhando, né? Tem um timing muito diferente para as coisas. Sim. Então, e isso influencia inclusive nos seus prazos de entrega de obras. Né? O timing é diferente, a forma que elas enxergam como a tecnologia tem que funcionar é muito diferente. E isso influencia, principalmente em integradores, isso é importantíssimo, porque é muito difícil você definir, às vezes, o que é fácil ou o que não é para o cliente, por exemplo, operar. Uma sala que tenha videoconferência, que use muito esses recursos de integração à distância, etc., como a pessoa interage com a tecnologia é muito importante. É isso que você falou, é interessante, né? Você pega uma obra que demora muito para o cara desenhar o projeto, fazer a licitação, sei lá, a concorrência e implantar, se demorar muito, a tecnologia ficou obsoleta ali no papel quando ele começou a desenhar. Já era, né? Acontece mesmo, não é brincadeira isso. Tem empresas até que saem do ramo, digamos assim. Viu? Então acontece mesmo. Já vi projetos que demoraram tanto para ser implantados que quando foram, os equipamentos já não estavam disponíveis simplesmente porque já pararam de ser fabricados. Né? E aí você tem que achar substitutos, e se é uma licitação, por exemplo, é uma dificuldade enorme, porque você tem que falar assim, olha, esse cara, você arranjar uma carta do fabricante, que ele não existe mais, enfim. E aí acaba mudando, às vezes, até a solução. Né? Então, sim, isso acontece de verdade. Olha só, né? Imagina, acho que hoje você tem que dar velocidade. Por mais que a tecnologia tenha essa evolução rápida, o processo de implantação ainda não anda na mesma velocidade. Né? E nem vai andar, né? Se você pensar numa obra muito grande, porque a construção, etc., a parte física é muito complexa. Né? Sim. Tem que desenhar muito tempo antes de você implantar, né? Quando você pensa em software, né? Hoje os firmwares são todos atualizados por qualquer rede Wi-Fi, né? Agora, quando você pensa no hardware... com certeza. O problema é que, às vezes, você não vai ter disponível hardware, né? Mais. Ou, enfim, e aí você causa vários problemas, né? Às vezes você já entregou até o equipamento, mas se ele quebrar, você já tem um grande problema. Já passamos por tudo isso. Muito legal, muito legal. Eu ficaria aqui horas conversando, é uma aula. Hoje o Fernando, que é o diretor de tecnologia da Sound Vision, nos deu a honra de estar aqui com a gente, dando essa aula fantástica. Cara, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite. Vocês que eu sei que estão sempre correndo lá, não tem tempo, mal tem tempo para parar um minuto. Foi muito legal recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e foi um grande prazer. Legal. Então, galera, é isso. Começamos o ano aqui na Shure, nesse estúdio maravilhoso, com um papo fantástico com o meu amigo aqui, Fernando Gargantini. E de novo, você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like aí para que esse conteúdo chegue a mais pessoas durante esse tempo. E daqui a pouco a gente traz mais gente aí, começando o ano, mais gente este mês ainda. Valeu, gente. Tchau.